Querido Deus, somos gratos a Ti, Deus, por tudo que tem nos concedido. Obrigado, Pai. Não deixa, Senhor, que no nosso caminhar nós venhamos perder ou deixar de ter o contato contigo, porque Tu é a nossa orientação, Tu é o nosso destino, Tu é o nosso caminho, Tu é a nossa, Senhor, ó Deus, o nosso alvo, ao alcançar no final da jornada. Pai bendito, assim nos ajuda, nos dá força, nos dá vigor, nos dá encorajamento, Pai, para continuar a jornada, não ficar pelo meio do caminho, não desistir, não abandonar, mas ir, Senhor, até o final, porque a Tua palavra diz: aquele que chegar até o final, este será o salvo. E assim nós queremos, Pai, estamos no caminho certo, assim nos ajuda e nos dá força para terminar a jornada. Oramos a Ti, Pai, agradecidos por tudo, e Te apresentamos o Teu servo que vai ministrar nesta noite. Continua dando a ele, Senhor, a sabedoria da Tua palavra, ó Deus, a interpretação, a direção, Pai, como deve transmitir a Tua palavra a todos nós. Oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Dê glória a Jesus aí no seu lugar. Nosso Deus é bom, seu amor dura para sempre, graças a Deus. Meus irmãos, o Senhor está aqui nesta noite para nos abençoar, para nos tocar, para nos exortar, para nos consolar. E graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de termos louvores para cantar na casa do Senhor, né? Porque o louvor, às vezes, não sei se os irmãos, mas esses dias temos adotado essa nova liturgia nas terças-feiras. Às vezes a gente chega cansado e começa a cantar, aí parece que a gente entra no Espírito quando começa a entrar no louvor, e a gente começa a descansar, e é isso que nós precisamos, meus irmãos, descansar nos braços do nosso Deus, amém? Fica aí com a sua Bíblia aberta, por gentileza, no livro de Tiago. Nós estamos no capítulo 4, estamos perto já de finalizar o livro de Tiago. Hoje nós vamos falar aqui no capítulo 4, ainda a série é Crescimento e Maturidade. Estamos no módulo 3 do projeto ID, tratando das epístolas gerais. E o tema da mensagem de hoje, o tema do estudo de hoje é guerra, oração e submissão. Diga para o seu irmão: guerra, oração e submissão. Aí pergunta dele: você está em guerra? Responde sim ou não. Calma, vamos ver que tipo de guerra que Tiago está falando. Não é essa guerra que você está imaginando. Tiago está dizendo que é um outro tipo de guerra. Oração, ele vai falar no capítulo 4, e submissão são os 3 temas que Tiago vai nos apresentar aqui. Nós temos, irmãos, aqui, estamos caminhando em direção à maturidade, para este destino que Tiago nos aponta. A sua carta nos direciona a que sejamos cristãos maduros, amadurecidos, experientes, e hoje ele vai falar de um assunto justamente voltado para a oração e a submissão, que tem tudo a ver com o cristão maduro. Mas aqui nós temos que eu faço uma pergunta aqui na introdução: qual é o propósito que você tem na sua vida? Você tem o propósito de submeter-se à vontade de Deus, ou você quer gratificar os seus próprios desejos com os prazeres deste mundo? É uma pergunta. Qual é o que norteia a sua vida? Submeter-se à vontade de Deus, ou atender, satisfazer os impulsos e os prazeres naturais, carnais, que nós naturalmente vamos ser conduzidos pelo homem, o homem natural? Nós só vamos querer satisfazer os prazeres carnais. Tiago vem confrontar no capítulo 4 a igreja, apresentando para a igreja aqui as causas de existirem muitas guerras. Por isso que eu fiz esse trocadilho no início. Você está em guerra? Depende. Um tipo de guerra nós temos que estar constantemente enfrentando, que é como o hino da harpa nos incentiva: na batalha contra o mal, ser valente, nunca, não é? Segue em marcha triunfal,
ser valente. E aí vai embora, o hino segue incentivando a valentia, mas na batalha contra as trevas, contra o mal. Não é esta guerra que Tiago está falando aqui somente. Na verdade, não é esta a única guerra. Ele vai falar que muitas das guerras e das batalhas e das lutas que o cristão e que a igreja vive no meio da comunidade são, na verdade, originadas, tem como fundamento a satisfação dos prazeres humanos e carnais dos cristãos. Muitas contendas surgem e vêm no meio da comunidade em razão de ódio, de divisões, de satisfações pessoais, em busca de poder, e tudo isso é que muitas vezes fazem surgir contendas e guerras no meio da congregação, além da guerra espiritual, que Paulo inclusive diz: nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades. Então Paulo nesta passagem está dizendo qual é a guerra que nós temos que batalhar: contra os principados, contra as potestades e contra os dominadores. Mas Paulo diz que a nossa guerra e a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Resumo: nossa batalha, nossa guerra não é contra o próximo, são contra as hostes espirituais da maldade. E essa guerra que Tiago vai nos advertir aqui no capítulo 4, não é a guerra espiritual contra as potestades das trevas, mas ele diz: existem muitas guerras e batalhas no meio de vocês que não é a batalha que precisa ser travada, são as guerras por poder, por porfia, por vanglória, por orgulho, por vaidade, guerras que têm origem nas vaidades e nos prazeres que de todo ser humano, se não vigiar, vai querer atender. Muitos buscam, tem até um ditado popular que diz assim: você quer saber quem é uma pessoa? Dê poder na mão dela. Você tem aquele... Irmão, qualquer semelhança não é coincidência. Não tem, às vezes, no meio da congregação, um irmãozinho, uma irmã, que você olha assim, é tão humildezinho, parece assim que é tão dócil, aí você coloca logo numa posição de liderança de um ministério qualquer, aquele irmão parece que se transforma, aquele irmão que era dócil, de uma hora para outra vira uma jaguatirica, vira brabo e fica valente e começa a produzir confusão na igreja, porque deu poder na mão dele, se envaideceu. O que aconteceu com Lúcifer, foi a guerra de Lúcifer. Lúcifer era o sinete da perfeição de Deus, tinha poder nas suas mãos, e fez o que fez. Ele achou que isso não era suficiente e quis tomar o lugar de Deus. Dá poder na mão de uma pessoa e você saberá se aquela pessoa é crente ou não é crente. Começa por aí. Então é essa guerra que Tiago vai nos advertir aqui no capítulo 4. Esta guerra não contra as hostes da maldade, mas ele vai suscitar que existem muitas guerras no meio da congregação, que são guerras que ele já abre o capítulo 4 justamente fazendo uma pergunta, que na verdade não é uma pergunta sem resposta, é uma pergunta retórica que a resposta já está implícita na pergunta. Veja o versículo 1, capítulo 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele já começa, é uma pergunta que na verdade é uma afirmativa. Existem guerras entre vós. Tem muitas guerras que estão acontecendo entre vós. Se a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não deve existir guerra entre nós. Paulo adverte aos Gálatas, lá no capítulo 5, ó Gálatas, porque vocês estão se mordendo, olha aí, guerra entre os irmãos. Lá na igreja de Corinto também existia guerra entre os crentes. Não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cristo. Paulo resume e diz, não sou nem de um nem de outro, eu sou de Cristo. Guerra entre os irmãos. Qual é o motivo dessa guerra? Não, é para dizer que o grupo de Paulo é o mais santo. Não, é o grupo de Apolo que é crente de verdade e cria uma guerra, uma luta travada, e é realmente uma luta travada no meio da congregação. Então aqui nós vamos falar dessa guerra.
que Tiago está advertindo que não pode existir. E ele dá a origem dessa guerra, no versículo 1, ele também faz uma pergunta que na verdade já é a resposta da primeira pergunta. Ele diz assim, são duas perguntas no versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Segunda pergunta, e é a resposta. De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? A origem dessas picuinhas, a gente pode chamar assim também, dessas rixas, dessas guerras que existem no meio do povo de Deus e são originadas a partir dos prazeres, dos desejos que militam na nossa carne, os prazeres humanos. Tiago vem denunciar isto, essas guerras, essas intrigas, essas confusões que existem no meio do povo, justamente originado na velha natureza do homem. É a busca pelo poder, é a busca pelo prestígio, é a busca pelos bens terrestres, é a busca pela gratificação dos apetites físicos. Tudo isso é a causa de existir muita contenda no meio do povo de Deus. Olha, irmão, nós vamos ver que tem nós muitas vezes, nós lutamos mais contra as questões relacionais da congregação do que propriamente contra as trevas. Não sei se os irmãos entenderam o que eu estou falando. A gente gasta mais esforço, aí eu falo enquanto pastor. Nas nossas igrejas nós gastamos e despendemos mais esforço para resolver problema de briga entre irmãos do que expulsar demônio de encapetado de gente que está aí, ou evangelizar, ou ir atrás de salvar as vidas. A gente perde mais tempo resolvendo picuinha, guerras entre os irmãos no meio da congregação, do que fazer aquilo que é a missão da igreja, ir pregar o evangelho ao perdido, ao pecador e anunciar as boas novas, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Estou falando alguma besteira? É ou não é verdade? Nós não gastamos muito mais tempo resolvendo problemas de irmão, quanto que Jesus já diz, olha, amai, o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando amardes uns aos outros. Irmão, a gente precisa então, na verdade, cessar as nossas guerras um com o outro. A tua luta, a nossa luta não é contra o irmão, a sua luta é contra as trevas, a sua luta é contra a sua própria carne, é contra os prazeres que militam na sua própria carne, é contra os desejos humanos, essa sede de poder, sede de querer ser algo que não é, sede de aparecer, querer ter uma posição de destaque. Jesus já falava isso, e tinha no discipulado de Jesus, ele gastou tempo com isso. Tinha dois cidadãos lá, João e Tiago, não esse Tiago aqui, João e Tiago, o apóstolo. Senhor, e eles fazem um engenho, né? Eles chamam a mãe deles, chama Maria e fala por intermédio de Maria, fala com Jesus e dá que ele nos dê a oportunidade de sentar no trono, no mundo vindouro, dá que João sente na direita e Tiago sente à esquerda. Jesus, mulher, não cabe a mim dizer quem vai sentar. Eles conseguem tomar do cálice que eu vou tomar? Eles queriam uma posição de destaque, de proeminência em relação aos demais 10 discípulos, porque é a guerra que há entre o povo de Deus. Se um pastor está começando a ter Deus está começando a levantar, está começando a usar, já começa a ficar olhando meio torto, já começa a ficar... tá vendo? Começa a achar defeito, começa a falar, um irmão que está chegando agora, irmão, você que é mais velho na igreja, às vezes tem muita gente que é ciumento de irmão novo. Estou na igreja há 30 anos, até hoje não fui batizado, esse fedelho que chegou agora, Deus já batiza, que história é essa? Guerra entre os irmãos, é essa guerra que há muito entre o povo de Deus, que Tiago está advertindo aqui, inclusive a sua carta. Ao longo da carta, ele denuncia essa luta entre ricos e pobres, Tiago capítulo 2, verso 1 a 9, ele apresenta uma questão trabalhista, uma guerra trabalhista entre os irmãos, o irmão que contratava o outro e não pagava o salário,
Isso era só no tempo de Tiago, né, irmão? Hoje isso não acontece. Isso literalmente não acontece. O irmão trabalha e fica, o irmão patrão retém o salário do irmão empregado dele. Por isso que ele fecha o capítulo 4 dizendo: aquele que sabe o bem que deve ser feito e não faz, está pecando. No Antigo Testamento já dizia: não retenha o salário do assalariado, do trabalhador, pague no final do dia. Era o hábito de muitas pessoas no Antigo Testamento. O camarada trabalhava lá, é pecado, irmão, até no Antigo Testamento era pecado reter até por horas. Não, vou segurar só um pouquinho aqui, depois, 1 hora depois eu pago. Não, o costume, a lei terminou a diária, pague imediatamente ali a diária do cidadão, não retenha. Então, assim, é isso que existia. Eram essas guerras que existiam no meio dessa comunidade que Tiago está denunciando. Essas guerras e contendas que há entre vós. Ele denuncia também as guerras pessoais. Versículo 11 e versículo 12 do capítulo 4 vai nos mostrar isso. E já falamos no capítulo 3 a respeito da maledicência. Olha o versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Aqui, ó, nós nem falamos sobre isso no capítulo 13, quando tratamos da maledicência, mas fala mal do irmão é como se estivesse falando contra Deus. Então aqui, maledicência, guerras, isso também não acontece, era só a igreja de Tiago. Era só a igreja que Tiago pastoreava. Nunca ninguém falou mal de um pastor, não. Nunca critiquei. Nunca critiquei e falei mal de um obreiro. Irmão, a gente tem que pensar e botar a mão na consciência e ver que muitas das guerras e dos problemas que existem no meio da congregação é por conta da nossa falta de maturidade, de compreender que precisamos lutar contra essas coisas. E aí ele começa a partir do versículo 2 e versículo 3... as consequências. Aliás, antes de passar para aí, nós encobrimos, no final do parágrafo aqui, nós encobrimos essas guerras com um véu, um manto de espiritualidade. A gente não estou falando mal do pastor, eu estou só dando uma crítica construtiva. Crítica construtiva de quem construiu nada. Então, olha só. Aqui eu trouxe um exemplo que nós já falamos de Arão e Miriam, que falaram aparentemente sobre um véu de espiritualidade, dizendo: não, Deus também nos usa. Por que Deus usa só Moisés, que tem que ser a liderança do povo? Porque Deus também nos usa. Eu profetizo também, Miriam disse. Eu também sou profetisa. Eu também profetizei e dancei quando atravessamos o mar. Então olha a maledicência envolvida num véu de espiritualidade. Eu também sou usado. Eu também sou usada por Deus. Mas a língua maligna está lá, criticando, falando mal e falando mal da liderança que Deus constituiu. Irmão, nós temos nesse aspecto, temos que aprender com Davi. Saul era todo errado, sim ou não? Saul tinha consultado os mortos, sim ou não? Saul já tinha sido rejeitado por Deus, sim ou não? Davi sabia de tudo isso, sim ou não? Ele foi ungido, ele já sabia. Agora eu sou o rei. É doido, eu fui lá, eu já sou o rei, já posso agora. Olha que oportunidade, Deus me colocou o rei na minha mão, agora que eu te pego, seu cabra. Ele podia matar, ele só fez cortar a vestimenta de Saul, e ele se arrependeu. Meu Deus, não era nem para ter feito isso. Depois ele se arrependeu de ter cortado ali as vestes de Saul, nem as vestes, e depois ele, fui além do que eu devia. Então, irmão, não importa, Deus tem o seu tempo para tratar com cada um. Não seja você, como o Tiago diz aqui, não seja você juiz, não seja você o julgador de quem quer que seja, certo ou errado. Seja submisso, seja obediente, submeta-se. Se Deus permite um rei mau, é porque Deus colocou um rei mau como Saul.
para trazer um ensino para o povo. Se Deus coloca um rei mau, e falamos mal contra esse rei, não estamos falando mal do rei Saul, estamos falando mal de Deus que colocou o rei. Ou afinal de contas, toda autoridade não é posta por Deus? Então, se você fala mal da autoridade, você não está falando da autoridade, você está falando de Deus. Por isso que Tiago diz aqui, cuidado, essas guerras pessoais que há entre vocês, não envolvam isso num manto de espiritualidade. Não. A coisa mais simples, fique na sua. Fique cada um com o seu chamado. Paulo já adverte isso. Cada um fique na sua chamada. Não pense cada um mais de si mesmo. Paulo fala isso e nos escreve. Então, temos que ter cuidado, são essas guerras que nós temos que evitar, irmãos. A guerra contra as trevas está aí todos os dias. O inimigo está ao nosso derredor querendo nos estragar. Agora, não vai inventar problema para você, inventando guerras desnecessárias contra a carne e contra a sangue, que é o teu irmão. A nossa luta já é muito pesada contra as trevas. Se a gente ficar gastando forças, gastando tempo, tentando resolver problemas entre nós, é porque nós estamos infantis. Somos ainda imaturos e precisamos de uma chacoalhada para crescermos e amadurecermos no Senhor. E aqui, aí sim, agora avançamos para o versículo 2 e versículo 3, porque como consequência destas guerras que há, esses problemas relacionais que Tiago está denunciando aqui, as nossas orações não são respondidas. Olha o versículo 2 e versículo 3. Cobiçais e nada tendes. Quer muito, quer tudo, quer poder, quer riqueza, quer isso, mas não tem. Não tem o que cobiça, não tem o que deseja. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis. Porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha aqui, ó. Ele diz aqui 3 situações. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. E quando pede mal. É esse o resumo desses 2 versículos. Todo mundo quer receber algo, mas não pede, não ora, não clama, não jejua, não busca, não vai atrás, não bate as portas do céu, não procura. E quer ter alguma coisa? Deus é galardoador de todo aquele que o busca. O escritor aos Hebreus diz isso. Todo aquele que se achega a Deus tem que, em primeiro lugar, acreditar e crer que Ele existe, e em segundo, que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dEle, ou seja, Ele quer dar, Ele quer conceder, Ele quer abençoar. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir. Quer receber e não pede? Realmente não vai ter nada. Então, Tiago já deixa bem claro, vocês cobiçam muitas coisas, e não tem aquilo que cobiçam. Por quê? Primeiro, não pede. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, mas não pede unção, não ora clamando de Deus que Ele possa te revestir de unção, de autoridade. Você quer ser alguém usado nas mãos de Deus poderosamente, mas você não pede a Deus santidade, não pede a Deus submissão, não pede a Deus autoridade para governar, para reger, para dirigir, para conduzir. Eu quero ser líder, mas não pede de Deus autoridade. Davi, volta a dar exemplo de Davi, quando ele começou a ser levantado diante do povo, ele disse: Senhor, que eu caia na graça do povo. Era o pedido dele. E qual foi o resultado? Saul matou seus milhares, e Davi, seus 10 milhares, e o povo ficava festejando Davi por onde ele andava, mas ele pedia aquilo: Senhor, me faz cair na graça do povo. Então, quem exerce função de liderança e quer ter uma direção, uma condução de Deus, dentro dos propósitos de Deus, tem que pedir: Senhor, faça isso, faça aquilo, senão nada teremos. Não é que Deus fica condicionado a fazer, agora Ele só vai dar se eu pedir. A oração é um instrumento de Deus para que nós saibamos e nós nos convençamos que nós precisamos de Deus. A oração é para fracos.
Reverendo Augusto Nicodemos é que diz isso. Sabe por que eu oro? Eu oro porque eu sou fraco. Não sei se os irmãos conhecem Augusto Nicodemos. Ele diz, eu sou fraco, por isso que eu oro. Porque a oração é para fraco, não é para forte. Se você acha muito forte, não, eu posso, eu faço, eu sei, eu sou o cara, eu aconselho, eu faço e aconteço, para que vai orar? Então, se você se basta, mas a oração é para aquele que se vê como pobre, como fraco, um necessitado, por isso que ora, por isso que clama, Senhor, sou pobre, cego e nu, olha para mim, Senhor, sou miserável, não tenho nada, não tenho força, não tenho condição, não tenho sabedoria, me dá entendimento, e Deus concede graciosamente, porque Ele é galardoador. Então, pois não, enquanto está falando eu bebo uma água. Mário, aqui está, para quem está acompanhando depois, a oração é a linguagem do amor. A oração liga aquele que tem todo o poder com aquele que é o miserável e fraco como eu e você. Liga o todo-poderoso com o todo-fraco. Liga o que tem toda a riqueza com o pobre e miserável como nós. É por isso que eu oro. É por isso que você deve orar. Para que você possa receber da força que vem dele, do poder que vem dele, da riqueza que vem dele. Olha o que Paulo diz, que nos céus o Senhor tem toda sorte de bênçãos preparadas para os filhos de Deus, que estão aonde? Nas regiões celestiais. Nada tendes, porque não pedes, mas está lá, mas o povo de Deus não tem, porque não pede. Ah, irmão, se eu fosse você, eu sairia daqui nessa noite pedindo, igual aquela música do Danoninho, me dá, Danoninho, me dá poder, me dá unção, Senhor, me dá sabedoria, me dá humildade, Senhor, me quebra, Jesus, eu quero descer lá no oleiro, como viu o profeta, eu quero descer, me quebra a minha vida e faça de novo, eu quero ser um vaso novo, e Ele vai te quebrar todinho, miudinho, assim, na unha. Nada tendes, porque não pedes. Perseverante. Vamos chegar nesse texto no final. Então, irmãos, nada tendes porque não pedes. Então, peça. Aí vem o segundo momento que ele diz aqui. E quando vocês pedem, aí é o segundo problema. Quando vocês pedem, primeiro, a igreja não pede, por isso não recebe. Esse é um problema. Segundo, e quando pede mal. Pede para atender os seus próprios prazeres, é o que ele diz aqui, pede para se esbanjar nos vossos próprios prazeres. Muitos momentos os nossos pedidos, irmãos, vão na contramão da vontade de Deus. Graças a Deus que existe um não de Deus para mim. A resposta não de Deus é uma grande expressão da sua graça e da sua misericórdia. Se Deus dissesse sim para tudo que eu faço, para tudo que eu peço, coitado, não existiria mais ninguém aqui, porque ia ter muita gente já aniquilada, ia ter muita gente já sofrendo do chicote de Jeová. Graças a Deus que Deus em muitos momentos não nos responde como nós pedimos, porque os nossos pedidos são na verdade fundamentados, baseados nos nossos desejos e prazeres. Irmão, a gente não sabe, tem gente que ora assim, Senhor, me dá um carro, e aí às vezes Deus permite ter um carro e depois se atrapalha todo, não consegue pagar o carro, se esquece que tem que pagar IPVA, tem manutenção de carro, tem que trocar pneu, tem que botar gasolina e não está barata, e aí ele pensa, oh meu Deus do céu, agora está todo atrapalhado, vai para o SPC, vai para o Serasa, porque pediu um carro. E se Deus não desse o carro, se Deus não gosta de mim, está vendo, ficar andando de Mercedes, esse negócio de andar de Mercedes não é comigo não, se a Mercedes fosse minha, né? Você está andando com Mercedes de chofé ainda, irmão, não reclama não. Irmão, olha só, eu trouxe aqui 3 exemplos de como nós pedimos mal, e na Bíblia, como tem 3 exemplos de pessoas que pediram mal,
Só que aqui nós temos que olhar para esses 3 exemplos, para Raquel, para o filho pródigo e para Elias, no sentido inverso. Eles pediram e foi um mau pedido, mas ainda assim Deus concedeu o pedido mal feito deles. E muitas vezes nós pedimos algumas coisas de Deus e Ele não nos concede, e graças a Deus, porque Ele não nos concede muitas das nossas orações. Quantos irmãos aqui, aqui na minha cabeça já vieram alguns, que a gente fala assim, ora, Senhor, abre uma porta, abre um emprego, abre não sei o quê, aí o irmão se emprega, primeira coisa que ele faz, some da igreja. Estava em toda reunião de oração, em toda reunião de clamor, abre uma porta, Jesus, glória, e falava, glória a Deus, Deus abençoe. Aí na próximo mês, cadê o irmão? O dízimo então nem se fala, né? Essa oração, o pedido era bom? Era, se o irmão fosse... Só que a pessoa às vezes quando recebe a bênção de Deus estraga, né? Desperdiça aquilo que Deus faz. Então, irmãos, nem sempre tudo que pedimos Deus nos dará, mas saiba de uma coisa, todas as portas que Deus abrir, caminhe confiadamente por dentro dela, e todas as portas que Deus fechar, não arrombe, o que é cilada. Se toda porta fechada por Deus ou aberta por Deus, todas elas são bênção para a nossa vida, tanto a fechada quanto a aberta. Senhor, abre uma porta, Ele não abre. Senhor, faz isso, Ele não abre. Agradeça a Deus, Ele sabe o melhor. Deus tem o melhor para mim. Cantávamos esse hino aqui no domingo. Deus tem o melhor para mim. Não se compara ao que há de vir. Uma nova história Ele tem para mim, mas Ele tem que fechar uma porta ou abrir outra. Portas abertas ou portas fechadas. Se abertas ou fechadas por Deus, é bênção para você. Vou dizer de novo. Portas abertas ou fechadas. Se forem abertas ou fechadas por Deus, é bênção para a tua vida. Não reclame. Não reclame. E tenha certeza que muitas vezes as portas fechadas são mais preciosas para nos ensinar do que as portas abertas. As portas abertas, claro, nós vamos nos consolar, nos confortar, mas as portas fechadas por Deus nos ensinará a perseverança, a persistência, a confiança e, sobretudo, a dependência de Deus. Quando Ele fecha uma porta, Ele está dizendo, você precisa de mim, não é dessa porta aberta não. Quem cuida de ti sou eu, quem te guia sou eu, quem sabe o que é melhor para ti sou eu. A gente não sabe nem quem te precisa, irmão. A gente não sabe nem qual é a nossa frente, muito menos qual é a nossa retaguarda. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Então, olha só o pedido de Raquel. Está lá em Gênesis capítulo 30, versos 1 ao 2, e depois Gênesis 35, versículos 16 ao 18. Raquel, esposa de Jacó, ela era a esposa amada por Jacó. Jacó amava Raquel, trabalhou 7 anos, foi enganado por Labão, casou-se com Lia. Mas porque ele amava Raquel, trabalhou mais outros 7 anos para poder casar-se com a sua esposa amada, com Raquel. E assim ele fez, trabalhou 14 anos e ela era a esposa amada. Raquel tinha o amor do seu marido. Irmão, ela tinha tudo, ela era amada. Ela tinha o carinho, ela tinha todo o esforço de Jacó em seu favor. Tudo que Jacó fazia era em favor de Raquel. Só que Raquel não tinha filhos. Raquel era estéril. E ela olha a oração, e aí ela vê Lia tendo vários filhos, um filho atrás do outro. E Lia vai dando filhos a Jacó. E ela faz uma oração que está no capítulo 30 de Gênesis 1 a 2. Ele diz, dá-me filhos, Jacó, dá-me filhos. Senão eu morro. Olha o pedido. Ou seja, ela tem o amor de Jacó, tem o carinho e o zelo e o olhar diferente do seu esposo. Era amada por Jacó, mas ela não está satisfeita. Não é suficiente. Ela precisa, não é só filho não, dá-me filhos. Senão morro.
Esse é o pedido. Ela faz o pedido a Jacó. Jacó então diz para ela: mulher, esse negócio aí não é comigo não. Esse negócio de dar ao filho ou não dar, não pertence a mim. E Jacó fica irado. Diz o texto que Jacó ficou irado com ela, ficou chateado, deu uma bronca nela. Ei, meu irmão, que negócio é esse? Isso daí não está nas minhas mãos não. Quem abre a madre ou fecha a madre é Deus. Conversa te resolve com Deus aí. E o resultado aqui no capítulo 30, ao longo do capítulo, diz o texto que Deus ouviu o pedido de Raquel. Então ela tem um filho. Só que ela queria filhos. Ela teve José. E José nasceu. Deus ouviu o clamor de Raquel e deu um filho. Mas ela não está satisfeita. Ela tem o amor de Jacó. Ela tem já um filho. Mas isso não é suficiente. Ela quer mais. Se você analisar com calma o capítulo 30, você vai ver qual é a razão deste pedido de Raquel: inveja. Ela está com inveja de Lia. Lia era a irmã desengonçada. Lia era mais feinha. Diz o texto que ela não era muito bem afeiçoada, muito bem abonitada, como diz o pastor Benedito. Ela não era muito abonitada. Raquel não. Raquel era a princesa de Jacó. Então Raquel tinha todo o carinho. Mas só que Lia era quem dava filhos. E a bonita, a bela, a linda, a princesa, estava com ciúme e com inveja da feia, da Bete, a feia, da desprezada, mas que tinha filhos. Porque o desejo dela, de Raquel, era ter filhos. E Deus atendeu o pedido de Raquel. Capítulo 35, depois Raquel ela queria filhos. Um filho não era suficiente, ela queria filhos. E ela vai e tem um segundo filho. O que aconteceu com Raquel? Morreu. Ela pediu: dá-me filhos, senão morro. Então morra. Ela morreu, o filho ficou. Benoni, filho da minha dor. Jacó vem sabiamente: não, esse menino aqui é filho da minha destra, é Benjamim. Então, veja só, será que Raquel, se soubesse que a resposta do seu pedido seria a sua morte, será que ela teria pedido a Deus aquilo? Será que se ela soubesse que o resultado da sua oração lhe causaria a sua morte, se a bênção, entre aspas, filho é bênção, e é bênção, mas se aquilo que ela tanto desejava, se ela soubesse que aquilo lhe mataria, será que ela pediria? Agora, construtor de obra feita é mais fácil, nós olharmos e entendermos e compreendermos. Não, eu acho que eu ficaria contente somente com José. E José já foi um ramo frutífero, lá em Gênesis capítulo 40, que é filho de Raquel. José se transformou em duas outras tribos, Efraim e Manassés, ou seja, e veio de Raquel. Então, será que se Deus não dá a resposta que você espera, é porque Ele sabe que pode ser a sua morte receber aquilo que você não sabe que está pedindo? Contente-se. Você consegue viver contente com aquilo que Deus te dá? Você está satisfeito com o que Deus te entrega hoje? Com o que Deus te concede hoje? Paulo inclusive diz: eu sei viver na riqueza, sei viver na pobreza, sei viver na fartura, sei viver na escassez, já sei viver livre, sei viver aprisionado. Aí ele fecha o capítulo 4 lá, versículo 13: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei viver contente em qualquer circunstância, porque ele sabe que não são as circunstâncias quem me definem, é Deus que está comigo quem me define, que diz quem eu sou. Deus comigo é o que mais importa. É a frase clássica do teologia de caminhão. Se Deus está contigo, a maioria está contigo, irmão. Então não fique querendo outras coisas. Contente-se com aquilo que Deus te dá. Se for um sim, glória a Jesus. Se for um não, mais glória a Jesus ainda, porque Ele sabe o melhor para você. Pedes e não recebes. Aliás, pedes e pedes mal. Raquel pediu, Deus concedeu, mas a resposta do seu pedido foi a causa da sua morte. Filho pródigo pediu a sua riqueza, pediu a sua herança. Qual foi o resultado dele?
terminou com os porcos no chiqueiro. Será que se ele soubesse que ele fosse terminar a sua jornada num chiqueiro, será que ele teria pedido a sua herança? E o pai concedeu. Mas essa de Elias é a melhor. Elias, grande profeta. Hoje nós sabemos que Elias não morreu, né? Foi transladado naquela carruagem de fogo. Mas olha só, irmãos, ele vai lá, faz aquele confronto todo com os profetas de Baal e os sacerdotes de Azerá, faz aquilo tudo lá no monte, consagra, desce fogo do céu, poder de Deus, o povo olha para ele, agora sabemos que Deus é Deus, o resto é Baal, como diz aquela irmã, Deus é que é Deus, o restante é Baal, e faz tudo aquilo e mata com toda a autoridade, mata 430 profetas ali, sacerdotes, sai lá do monte cheio de autoridade, cheio de poder, chega uma mulher maligna, malévola, maldosa e diz assim, eu vou te pegar, Jezabel, do jeito que tu fizeste, Elias, com estes profetas, espera você, se amanhã do mesmo jeito não vai acontecer contigo. Cadê aquele homem de poder que mandou descer fogo do céu? Diz o escritor aos Hebreus que Elias era homem como nós, suscetível às mesmas dores, às mesmas paixões que nós, e ele mandou parar a chuva, e a chuva parou por 3 anos, ele mandou orar pela chuva e a chuva veio. Aí uma mulher, nada contra as irmãs, mas uma mulher maligna, demoníaca, usada pelo cão, chegou e disse, amanhã eu te pego. E o homem tremeu nas bases, irmão. Cadê aquela autoridade? Cadê aquele poder? Qual foi o pedido de Elias? Senhor, me mata logo, que já não tem mais jeito para mim. Ele está aqui, 1 Reis, capítulo 19, verso 4, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Imagina ele diz bem assim, toma agora a minha vida, Senhor, pois eu não sou melhor do que os meus pais, me leva, Deus, essa mulher vai me pegar, agora. É porque ele era medroso. Por isso que ele não foi encontrar-se com Jezabel. Irmão, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir agora, não é verdade? Não, eu estou pegando essa sua deixa aí. Todo mundo quer ir para o céu. Não, agora não, eu tenho que criar minha filha, tenho que isso, tenho que isso, aquilo. Então, mas eu quero ir para o céu. Mas a forma mais rápida para você ir para o céu é você morrer. Então, se você quer ir para o céu agora, então vamos orar. Senhor, leva agora o teu filho, pode matar. Desce um anjo aqui, o anjo da morte leva e recolhe. Ninguém quer, era isso que Elias não queria. Desceu o fogo do céu, ele não queria morrer. Mas ele pediu a morte. Mas o centro da questão é, e se Deus atendesse o pedido dele? Deus tinha um outro plano para Elias, meu irmão. Deus não queria que Elias experimentasse a morte. Elias pediu a morte, mas Deus deu a vida para ele. Ao invés de enfrentar o último inimigo, que é a morte, o último aguilhão que nos fere, Elias não experimentou, porque o plano de Deus não era que Elias morresse, mas é que ele fosse levado aos céus por uma carruagem de fogo. Era homem de fogo, irmão. Ele era pentecostal, era assembleiano, do fogo, do reteté. Então é uma carruagem de fogo que vem e leva ele para o céu. Qual é o centro da pergunta, da questão? Ele pediu a morte, mas Deus deu para ele a vida. Porque Deus sabe o que é melhor para mim, porque vocês pedem e pedem mal. Elias estava envolvido no medo, no temor, na angústia, no desespero. Senhor, me mata. Deus tem uma carruagem de fogo para você, meu irmão. Deus tem uma porta fechada para você. Todo mundo quer falar, portas abertas. Não, Deus tem uma porta fechada para você aprender a depender de Deus. Então, irmãos, primeiro problema, nada tendes porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem mal. Cuidado. Aí é aquele texto, Nilson, que você estava falando, capítulo 7 de Mateus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Esse texto aqui é muito mal interpretado. Todo mundo diz assim,
Aquele que pede, recebe. Qual é a sua interpretação desse texto? Tudo que eu pedir, Deus vai me dar, não é isso que vem logo na tua cabeça? Tudo que eu pedir, Deus vai me dar. É isso que você entende. Eu tenho certeza que a tua mente te induz a entender isso desse texto. Todo aquele que pede, recebe. Logo, se eu pedir alguma coisa de Deus, com insistência, todo dia eu vou receber. Basta eu ter persistência. Não é isso que o texto está dizendo, não. Não é tudo o que você pedir que Deus vai responder do jeito que você pediu. Deus vai te conceder aquilo que Ele sabe que é melhor para você. Então, quando você pedir, se for contra a vontade dEle, e Deus sabendo que é algo que vai te prejudicar na tua jornada, Ele vai dizer para você, não, 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 não e não. Pastor, e se tiver um incrédulo aí, se começar a ver os crentes pedir e não receber, ele sai até da igreja. Irmão, é outra história. Deus é sábio. Deus contigo, que já tem uma estrada com Ele, Ele não vai te dar tudo que tu pedes. Para um novo convertido, Ele até abre concessões, porque Ele sabe. Deus é... Meu irmão, não vamos ensinar Deus a fazer o seu trabalho, né? Deus sabe como Ele trata com cada um. Um novo convertido, é claro que Deus começa, é como um filho pequeno que você tem, no início você vai dando uma grada aqui, dá um picolé ali, a irmã Francisca chega de vez em quando com a Elisa, dá um chocolatinho, ela ama a irmã Francisca por conta disso, toda vez que ela chega, ela vai lá, porque você vai dando um chocolate, mas Deus, opa, esse chocolate agora, esse feijão, essa farofinha aí, esse chibezinho tem que se transformar em uma feijoada, uma coisa, aí ele vai começando a dizer, não, 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 e aí ele vai te forjando. Um novo convertido, certamente, Deus vai... Você pode ver, irmão, um novo convertido, parece que Deus pega assim, ele dá um banho de loja, né? Ele pega o camarada e já vai transformando, já vai logo batizando, já vai logo enchendo de dom. É para segurar, porque ele sabe que é um bebê. Mas para uma criança, ele vai ficar, me dá uma faca aqui, papai. Tu vai dar uma faca para o teu filho, de 4, 5 anos de idade? Não sabe nem mexer. Vai se furar, vai bater o pé, vai chorar, vai birrar. Eu estou nessa fase em casa, 4 para 5 anos. Quer isso, quer aquilo? Não. Só para contar uma história, nós saímos agora em casa, nós fomos, sábado agora, eu, a Fran, a Leidiane, nós fomos para o supermercado, a Fran foi também, comprou um negocinho lá, comprou aqueles tomatinhos cereja, para ela fazer uma salada lá especial, para uma pessoa especial, e aí a Elisa viu aquele tomatinho e gostou do tomate, queria ficar com o tomate na mão, aí já pegou a bandeja, ficou na mão, é meu tomate, é meu tomate, é meu tomate, foi a viagem toda dizendo, o tomate é meu, tomate é meu, falei, não é seu, minha filha, é meu sim, papai, não é seu, o papai não comprou, não é seu. Aí ela fala, não, pastor, dá para ela. Não vou dar não, foi você que comprou, o tomate é seu. Ela tem que aprender que nem tudo na vida ela vai receber. Não, mas e se ela ficar chorando? Vai chorar, não tem problema. Ela vai aprender que nem tudo na vida é dela. Aí a Fran saiu do carro e ficou lá chorando, e a Fran se condoendo toda. Mas por isso que ela não é o pai nem a mãe, né? Porque a avó também faz isso. Chorou, berrou, pronto. Não, pega aqui, menina. Pega logo um chocolate, pega não sei o quê. Mas pai e mãe sabe, tem o dever. Se não fizer isso, está pecando, irmão. Você está deixando de treinar o seu filho e sua filha. Tem que saber dizer não, porque é assim que Deus faz conosco. Aí quando ela saiu do carro, ficou chorando, lamentando e tal, não sei o quê. Aí ela ficou, não é seu. Vai ficar chorando aí, não é seu. Parou, irmão, foi um santo remédio. O tomate nunca foi seu. Não foi o papai que comprou, era da tia Fran, e nunca foi seu. Pronto, a menina parou de chorar. É assim que Deus faz. Você fica birrando. E Deus vai dizer, não é seu. Não é para você. Não te pertence esse negócio aí. Irmão. E para nós terminarmos, tenho que passar a palavra para o missionário e tratar algumas coisas. O remédio e o segredo de todas essas coisas, de não ter guerras no meio do povo, de saber o que pedir de Deus, é a submissão, que está no versículo 4 ao 10 e versículo 13 ao 17. Um homem que é insubmisso a Deus, vai ficar nessa postura imatura de birrento, pedindo coisas que não lhe convém receber.
Os ímpios se movem pela vanglória, os ímpios se movem pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo poder. Os valores do reino são ao contrário, é o oposto. Os valores do reino são amor ao próximo, é abnegação, é negar a si mesmo, é dar a outra face, é dar o outro lado, é não pagar o mal com o mal, mas é receber o mal e devolver com o bem. Esses são os valores do reino. É isso que significa submeter-se, e é isso que vai fazer com que as guerras sejam eliminadas do meio do povo. Quando eu até tenho direito à indenização, mas eu abro mão para que haja paz. Por isso que Jesus fala lá no Sermão do Monte: bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Sabe, irmãos, então o mundo está sendo governado por Satanás, e o remédio que está no versículo 7 ao 10, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E não é só uma submissão a Deus, não adianta só se submeter a Deus, tem que resistir ao diabo também, porque ele vai continuar tentando te fazer caminhar conforme os valores e os princípios do reino. Então, nós temos que nos submeter a Deus. Do coração do homem procedem os caminhos da vida, e é Ele o alvo. O nosso coração é o alvo da nossa caminhada, tanto por Deus quanto por Satanás. Se há uma guerra entre Deus e Satanás, essa guerra é para conquistar o coração do homem, o teu coração. Por isso que Tiago diz aqui, no final do versículo aqui, olha, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpe o seu coração nesta noite, tirando todo orgulho, toda vaidade, todo desejo de poder, desejo da carne. É tempo de nós buscarmos crescimento e maturidade em Cristo Jesus. Que o Senhor, nesta manhã, nesta noite, nos ajude, nesta semana, que Ele nos ajude e nos quebrante, para que nós possamos fazer a vontade dEle. Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. O que é que você vai pedir agora? Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal. Então vamos pedir de Deus: Senhor, nem te pedir, nem orar a Ti eu sei, então me ensina a orar com gemidos inexprimíveis pela ação do Teu Espírito Santo. Estenda a sua mão. Pai bendito e amado, nós clamamos a Ti nesta hora, Jesus, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo, Senhor, que Teu Espírito Santo consagre o nosso coração, que o Teu Espírito Santo purifique a nossa mente, que o Teu sangue, Jesus, nos lave de toda impureza, de toda malignidade, de toda maledicência, de todo pecado, Senhor, de toda ira, de todo orgulho, toda vaidade, toda soberba. Queremos deixar tudo isso para trás, Senhor. Nós não queremos guerrear entre nós mesmos, nós queremos apenas combater o bom combate, o combate contra os reinos das trevas, para tirar as vidas perdidas do império das trevas e trazê-las para o reino do Teu amor. Assim, Jesus, capacita-nos, ajuda-nos, Senhor, dando-nos sabedoria para sabermos como convém Te pedir, como convém orar e aceitar o Teu sim, mas sobretudo aceitar o Teu não quando a Tua resposta assim for. As portas que o Senhor fechar, que nós sejamos gratos, e as portas que o Senhor abrir, sejamos nós também gratos e muito mais felizes, porque a bênção do Senhor repousou sobre nós. Abençoa ao Teu povo, a Tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.